Queridos irmãos, é muito bom estarmos aqui reunidos na nossa fé, na nossa doutrina catecismo, e levemos o nosso pensamento a Deus. Tenhamos fé. Vou preparar-vos lugar. Jesus, João, versículo 14, capítulo 2. Sabia o mestre que até a construção do reino divino na terra, quantos o acompanhassem viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas, todavia sem lugar adequado aos sublimes ideais que entesouram. Efetivamente, o cristão real, em toda parte, raramente recebe o respeito que é devido. Por destoar quase sempre da coletividade, ainda não completamente cristianizada, sofre a descaridosa opinião de muitos. Se exercita a humildade, é tido a contra de covarde. Se adota a vida simples, é acusado do delito de relaxamento. Se busca ser bondoso, é categorizado por tolo. Se administra dignamente, é julgado orgulhoso. Se obedece quanto é justo, é considerado servil. Se usa a tolerância, é visto por incompetente. Se mobiliza a energia, é conhecido por cruel. Se trabalha derrotado, é interpretado por vaidoso. Se procura melhorar-se, assumindo responsabilidades no esforço intensivo das boas obras ou das preleções consoladoras, é indicado por fingido. Se tenta ajudar ao próximo, abeirando-se da multidão com seus gestos de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalista e oportunista, atento aos interesses próprios. Apesar de semelhantes conflitos, porém, prossigamos agindo e servindo em nome do Senhor, reconhecendo que o domicílio de seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo. Prometeu Jesus que lhes prepararia lugar na vida mais alta. Continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem, a maneira de servidores, provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. Há muitas moradas na casa do Pai, e o Cristo segue servindo adiante de nós. Tenhamos fé, assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Divino Mestre esteja em cada coração. Neste momento, vamos elevar o pensamento a Deus, vamos fechar nossos olhos, sentir a presença da espiritualidade maior. Vamos se entregar, vamos mostrar a Jesus, o nosso Divino Mestre, as nossas angústias, as nossas dores, o porquê estamos aqui nesse momento. Se é apenas por amor à doutrina, que a gente agradeça. Se é pela dor, que a gente peça ajuda neste momento, que a espiritualidade está atuando ali, junto a cada um de nós. Deus, que é infinita bondade, causa suprema, causa primeira de todas as coisas, nos oriente o melhor caminho a seguir. Jesus, o nosso Divino Mestre, nos proporcione muita paz nesse caminho, nos auxiliando sempre que necessário, nos levantando, sendo nosso guia. Então, neste momento, cada um mentalmente, enquanto eu faço o Pai Nosso, cada um me acompanha mentalmente, pedindo a Deus: Pai Nosso, que estais no céu,
Santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas nos livra, Senhor, de todos os males, que assim seja. E hoje, o nosso companheiro, Feijão, vai nos passar um pouco de conhecimento da doutrina. Vamos vibrar com ele positivamente. Boa noite a todos. Que a paz nos envolva. Nesta noite, vamos analisar uma das três paixões do brasileiro a partir da ótica da doutrina espírita. Eu digo três porque todos nós sabemos que o brasileiro é apaixonado por carnaval, futebol e novela. Sobre o carnaval, aqueles que estiveram conosco na época do carnaval puderam compreender um pouco sobre o carnaval na ótica espírita com as palavras da Aline, esposa do Robson, que são nossos trabalhadores. Eu quero dar um oi especial para a nossa querida amiga aí, que aqui no verão está conosco, e ainda como continua o verão, ela ainda está conosco aqui também, fazendo suas palestras. Então, futebol eu vou deixar para os que entendem do futebol falar sobre ele, normalmente no domingo e na quarta-feira. Então vamos analisar o quê? A novela Outro Lado do Paraíso, vista a partir do quê? Da ótica espírita. Os espiritismo explica uma novela, Feijão? Vocês devem estar perguntando, não é assim? Por quê? A definição do espiritismo é a ciência que estuda a origem, o destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. Eu sempre digo que o espiritismo é um grande guarda-chuva que abrange todas as ciências que existem no mundo e abrange todo o conhecimento do mundo. Por quê? Ele estuda o nosso relacionamento, nós espíritos encarnados, com o mundo espiritual, que é o mundo de onde nós vemos. Normalmente a gente pensa que o mundo primordial, o mundo principal, é este mundo aqui que nós estamos, o mundo onde nós estamos encarnados. Mas não. Nós somos espíritos que vêm ao planeta cada 100 anos, 200 anos, 300 anos, colocar em prática um pouco daquilo que nós aprendemos na espiritualidade. Então, diante desta definição da doutrina espírita, nós vamos analisar a novela O Outro Lado do Paraíso. Quem é que é noveleteiro aí? Levanta a mão. A maioria, né? Interessante. Vocês sabiam que as nossas telenovelas atuais, a Rede Globo, tem um padrão especial, a nível de planeta, uma das que faz melhores as novelas, ela vem, eu diria que a telenovela é herdeira da radionovela. O pessoal mais novo aí, depois dos anos 60, 70, com certeza nunca ouviu falar sobre uma radionovela. Só que antes da televisão, que veio para nós na segunda metade do século XX, nosso único meio de comunicação, nós tínhamos dois meios de lazer. Um era ouvir rádio, o outro era ficar na janela da casa, assim, olhando o que acontecia, falando, sabendo das fofocas, sabendo das notícias. Só que essa janela mudou, não mudou? Essa janela onde a gente fica sabendo das coisas que acontecem no mundo, das fofocas, onde todo mundo diz que é feliz, dá às vezes uma raiva tão grande assim, o fulano é feliz, o fulano está só na festa, o fulano está viajando, o fulano está alegre, está feliz, chama-se redes sociais. Ali todo mundo é feliz. Na rede social, nós estamos já no mundo de regeneração, nós estamos a caminho de chegar. Pelo menos na rede social. Saindo da rede social, nós caímos na nossa dura realidade, que é o quê? Um mundo de provas e expiação, onde a dor, o sofrimento é bastante grande. Então,
a radionovela era o meio de divertimento da família, porque era só através do rádio que nós ouvimos música, nós nos informávamos e sabíamos da notícia, ou dos jornais que eram raros na antiguidade. Então, era através do rádio. E as radionovelas começaram na década de 50. E a mais famosa delas foi O Direito de Nascer. Alguém já ouviu alguma... tem gente aí que é da minha época também, né? E a novela O Direito de Nascer, ela se estendeu tanto, ela levou 3 anos para terminar, e diziam brincando que era o direito de encher. O que diferença da nossa novela de hoje, que era em torno de 150 a 180 capítulos, e ela estava fazendo sucesso e ia se espichando. E olha, quem viu os programas do Chico Anísio, de vez em quando ele fazia quadros lá, mostrando como é que era feita uma radionovela. Porque os sons, os ruídos que a gente faz hoje com efeitos especiais, nas novelas e nos filmes, era tudo feito à mão dentro do estúdio. Então, o cavalo, quando andava, era assim. Era assim que o cavalo aparecia. Eu também, agora eu vou confessar, não conte para ninguém, eu vou contar para você. Eu era apaixonado pela novela O Sheik de Agadir. Toda noite eu sentava na frente do rádio para ver o Sheik cavalgando. Depois, quando eu descobri como é que era feita a cavalgadura do Sheik, eu me desiludi com a novela. Mas então, as nossas telenovelas de hoje, elas são o quê? As herdeiras das radionovelas que fizeram sucesso. E eu trouxe para fazer uma análise rápida de um capítulo da semana passada, a partir da ótica da doutrina espírita, da novela O Outro Lado do Paraíso. Interessante, né? O título da novela, O Outro Lado do Paraíso. E a gente, na nossa mente, quando a gente pensa em paraíso, qual é o outro lado do paraíso? O inferno. Porque todos nós, pelo menos a grande maioria de nós, que vem da doutrina católica, a gente sabe que tem 2 locais. Um local onde a gente não quer ir e outro lugar que a gente quer ir. O inferno, a gente não quer ir. Porque lá é sofrimento eterno. O paraíso é tudo de bom. Ficar lá em cima numa nuvem, tranquilo, sem fazer nada, falando com Deus, falando com os anjos. Então, este é o nosso sonho. Só que a grande maioria de nós não vai nem para o céu, nem para o paraíso. Porque para o céu vão os bons espíritos. O inferno, os maus espíritos. Nós estamos ali como eu digo, na classe média dos espíritos, e aí encontraram um lugar para nós. Todo mundo vai para o purgatório. Isso de acordo com a doutrina espírita. Então, quando fala do outro lado do paraíso, a gente pensa que o paraíso é o quê? Dentro da ascensão da novela, o paraíso é aquela gente rica lá que explora as esmeraldas, tem tudo de bom, mas a vida deles é o verdadeiro inferno, não é assim? Nós, quando estamos aqui no planeta Terra, a gente acredita que se for rico, bonito, é feliz. E não percebe que nos países ricos, por exemplo, Estados Unidos, meu filho lá atrás, mandando para mim, meu neto, Estados Unidos, Japão, a taxa de suicídio semelhante é maior que a taxa de suicídio aqui no Brasil, que é considerado um país subdesenvolvido. Por quê? As pessoas não são felizes. Dinheiro não traz felicidade, beleza não traz felicidade, e aonde está a felicidade? E nós vamos compreender um pouco desse caminho analisando a novela. A novela, ela conta a trama de várias famílias, são vários núcleos. Segundo o autor, a trama é ditada pela lei de retorno e da crença de que um dia a justiça chega para todos. Quase que normal, hoje em dia, as novelas abordarem temas espíritos. Por quê? A lei de retorno é uma velha conhecida de nós espíritas, mas é uma ilustre desconhecida para a grande maioria das pessoas. Por quê? Porque até chegarmos à doutrina espírita, os outros segmentos religiosos
nos dizem que nós cometemos um erro. Não tem problema, nós podemos errar. Nós vamos até o pastor, nós vamos até o padre, nós nos confessamos, ele perdoa os nossos pecados, nós cumprimos uma pena, que são tantas orações para fulano, beltrano, ciclano, e estamos livres do problema que nós fizemos. É assim que a maioria das pessoas pensa. Só que uma das leis que rege o universo, tanto no lado físico quanto no lado espiritual, chama-se a lei da ação e da reação. Significa que, para cada ação, existe uma reação igual no sentido contrário. E dentro da doutrina espírita, nós vamos ver depois, além da lei de ação e reação, preparando para ser palestrante daqui a uns 20 anos. Pode se preparar que ele vai estar aqui também. Então, segundo o autor, ainda é tratado na novela a respeito do machismo, do racismo, da homofobia, da pedofilia e do nanismo, que foi abordado no início da novela, depois aquele núcleo da Anã foi retirado da novela. Então vamos ver o que é a lei de ação e reação a partir da ótica da doutrina espírita. A lei de ação e reação, ela pode ser chamada também pela lei de causa e efeito. Significa o quê? Que eu pratico um ato, positivo ou negativo, é a causa. O efeito vai ser o quê? É o retorno que esta causa vai dar para cada um de nós. Então, em resumo, a causa e a origem. Por exemplo, sou um cara magrinho, sou um cara esbelto, não me alimento bem, eu como pouco. A consequência, o que é? Eu vou ter problemas de saúde. O contrário, eu sou um cara gordo, eu como demais. Provavelmente, eu vou ter as artérias entupidas, eu vou ter problema de diabetes, eu vou ter problema de pressão alta, e eu vou chegar na espiritualidade, o que vai acontecer? Eu vou chegar lá antes do tempo, e eu vou ter problemas para ver se não na espiritualidade, e com certeza também na outra próxima encarnação. Então, esta é a lei de causa e efeito. E esta causa e esse efeito que eu falei para o problema físico meu, acontece para todos nós, para todos os atos e fatos da nossa vida. Por exemplo, vamos analisar dentro da novela. Ou situações do dia a dia. Alguém que bate na esposa, ele vai ter problemas nesta encarnação, porque ele vai poder ser enquadrado na lei Maria da Penha, e poderá ter problemas numa próxima encarnação, quando este homem encarnar no corpo feminino, porque nós sabemos que a doutrina espírita nos diz que o espírito não tem sexo, ele encarna tanto quanto homem quanto mulher, dependendo da sua necessidade de encarnação, e ele poderá, ou ela poderá no futuro, ter um marido que faça a mesma coisa dela, para quê? Para aprender a não fazer. Então, muitas vezes, as consequências dos nossos atos não vêm nesta encarnação. Parte vem agora. E tanto que, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos diz o seguinte: de duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se preferirem, promanam de duas fontes diferentes, que importa distinguir. Uma tem causa na vida presente, outra fora desta vida. Remontando a origem dos mares terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter, do proceder dos que o suportam. Significa o quê? Hoje nós estamos aqui, cada um para analisar na sua vida. Quais são os problemas que estão acontecendo na sua vida? Vai conseguir encontrar a causa nesta encarnação? Eu nunca consegui ficar no emprego. Eu não consigo me dar bem com a minha esposa. Eu tenho problemas de alcoolismo. Eu tenho problemas de, eventualmente, eu uso drogas. Eu sou uma pessoa extremamente pessimista, não consigo ser otimista. Se eu não encontrar a causa nessa encarnação, provavelmente isso vem de um comportamento
das nossas vidas anteriores que hoje aflora, para que a gente possa melhorar desta doença do nosso espírito. Por exemplo, alguém que tem dificuldade de trabalhar, provavelmente numa encarnação anterior também não trabalhava, e hoje vem para tentar trabalhar um pouco mais para poder vencer, porque o trabalho é uma das leis morais. É uma das 10 leis morais que diz. É a partir da capacidade de trabalho que a gente consegue fazer a nossa evolução. Melhora a nossa parte intelectual, adquirir conhecimento, e melhora também a nossa parte econômica, porque nós conseguimos nos manter numa situação melhor. E desenvolve também a nossa parte espiritual. Então, essa é a lei de causa e efeito. Se nós não conseguimos encontrar as causas dos nossos problemas nessa encarnação, elas estão nas vidas anteriores, e aí o que nós precisamos fazer? Precisamos conhecer como fazer para melhorar nessa parte do nosso caráter. Então, isso é a lei de causa e efeito. Seguindo em frente, nós estamos analisando aí o mote da novela, ou seja, a razão do autor ter escrito a novela para nos mostrar o que vai acontecer conosco no futuro. Uma parte da novela que eu tirei para nós analisarmos. Clara investiga a corrupção e busca os podres do juiz. Começou a aparecer isso na semana passada, hoje eu estava vendo o teaser, eu acho que do capítulo de hoje ou de amanhã, onde ela vai começar a trazer a público aquilo que o juiz fez de errado, porque a gente sabe o que acontece no judiciário, no executivo, no legislativo. Porque a corrupção, ela vem do quê? Da onde vem a corrupção? O próprio Evangelho nos coloca, no Evangelho do Espiritismo, Jesus diz: se a tua mão é causa de escândalo, cortai-a. É uma figura inédita, claro, que a gente não deve levar para o pé da letra, porque a lei é uma lei de amor. A lei de Deus é a lei de amor. Só que, em função de não sermos ainda espíritos bastante primitivos e perfeitos, houve a necessidade, de há cerca de 4.000 anos atrás, vir a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Por quê? Nós éramos um pouquinho melhor que os animais. E precisávamos de uma lei severa para não roubar, não matar, não vilipendiar, não fazer tudo aquilo que tem lá nos 10 mandamentos. Então, a lei tinha que ser severa. Depois veio Jesus, dizendo: olha, não é bem assim. Olho por olho, dente por dente, foi Moisés que trouxe. Eu estou dando uma melhorada na lei, estou dando uma amenizada. O Deus que eu falo, não é aquele Deus vingativo e cruel do lado de Moisés, não. O Deus que eu trago, a notícia, é um Deus que é pai. O pai, de vez em quando, precisa dar uma disciplinada nos filhos, não é assim? Porque, infelizmente, o que nós estamos vendo hoje? Vamos analisar a partir do prisma de Deus, analisar as nossas famílias. Nós estamos deixando os nossos filhos fazerem o que quiserem, quando quiserem, a hora que quiserem. Eles que governam a nossa casa. Deveria ser o contrário. Nossos filhos são espíritos que vêm até nós para quê? Para que nós os ajudemos a evoluir. Nesse período dos primeiros anos de uma criança, até os 7 anos, é que ela está mais apta a receber um ensinamento melhor. E nós devemos dar ensinamento dos nossos filhos através do quê? Da disciplina, dos deveres e obrigações. Hoje em dia, quando a gente fala em criança, com certeza os professores vão conviver comigo. O aluno chega na sala de aula, já conhece de cor e salteado Estatuto da Criança e do Adolescente. Diz lá: eu tenho direito disso, 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 disso e disso. Só apresenta seus direitos. Só que nós vamos analisar o Estatuto da Criança e do Adolescente, cada direito corresponde ao quê? Ao dever. Então, eu tenho direito de ser bem tratado pelo professor? Tenho. Mas eu tenho o dever de prestar atenção na aula e respeitar o professor. Tudo o tempo motivo. Se eu chegasse em casa e dizia que eu tinha xingado o professor, não mostrou do meu pai. Hoje, se o aluno chega em casa e diz que foi xingado pelo professor,
O pai vai lá e surra o professor, não é assim? Então, está faltando respeito, então. Isso, nós estamos vendo que a corrupção que todos nós temos dentro de nós, a gente fala da corrupção em si, mas existem todos nele, é em função de quê? Do egoísmo. É tudo para mim, nada para os outros. Depois que eu tiver todas as minhas necessidades saciadas, vamos saciar as necessidades dos outros. Só que as minhas necessidades, eu sou uma pessoa insaciável. Porque eu quero ter um salário de 10 mil reais, eu quero ter uma BMW na garagem, eu quero ter um iPhone 10, eu quero ter 10 tênis de marcas lá no meu closet, e aí vai indo. Uma TV direct, não sei se tem de 90 polegadas, eu sou do tempo antigo, eu sou do tempo da de 32, ou da de 40, de 50, mas tem aquele fenômeno da parede. Nós somos insaciáveis e isso faz com que a gente queira cada vez mais. Então, a corrupção começa em todos nós e a gente tem que começar a combater a corrupção. E como é que você combate? Através da educação. Outra coisa que a Clara também está tentando fazer o quê? A vingança. Toda a novela funciona em torno da vingança da Clara, porque ela ter perdido a Nina, ter sido internada no hospício, agora volta e tenta se vingar. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Allan Kardec coloca: a vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros, que tendem a desaparecer dentre os homens. Ela é, como duelo, um dos derradeiros vestígios daqueles costumes selvagens em que se debatia a humanidade no começo da era cristã. A vingança era um costume do começo da era cristã. E nós hoje ainda pensamos na vingança. Só que Jesus, o que Jesus disse há 2000 anos atrás? Se alguém debater numa face, é difícil, né? A gente nunca dá, né? Nós temos que começar a pensar. Porque tudo é um processo. Nós vemos aí, olha, há uns 20 mil anos mais ou menos que nós estamos, vou botar um pouquinho mais. Vou botar uns 50 mil anos. E nós somos aí já seres conscientes com capacidade de decidir o que nós queremos. Nesses 50 mil anos a gente tem sempre bateu, retribuir. Bateu, retribuir. Há 2000 anos Jesus disse, bateu, virou ao outro lado. Só que nesses 2000 anos, quantas vezes será que nós já tivemos encarnados aqui na Terra? Umas 20 encarnações no máximo. Então, estamos a caminho. Então, se alguém nos faz o mal e nós retribuímos com o mal, nós ainda estamos lá atrás, uns 10 mil anos atrás. Se alguém nos faz o mal, nós não retribuímos, pensando em retribuir, já fizemos algum progresso. Se alguém nos faz o mal, nós nem pensamos em retribuir e nem retribuímos, já estamos com o progresso feito. Então, cada um de nós avalia aí onde é que está a sua evolução. Outro fato da novela que é interessante a gente analisar. Nádia, personagem de Eliane Girardi, que é a racista mora da novela, está preocupada porque vai ter um neto dele. O Brasil é um país ainda bastante racista, porque nós somos o último dos últimos países que aboliu a escravidão de direito, mas não de fato. Por que eu digo isso? Veio em 1888, 12 de maio de 1888, a princesa Isabel aboliu a escravidão. Só que o que nós fizemos com os nossos negros? Demos a eles completa liberdade? Não. Eles continuaram trabalhando nas fazendas, em todos os locais, ganhando subsalários, e hoje a gente sabe que, infelizmente, vamos utilizar a palavra correta agora, os afrodescendentes recebem salário menor e, normalmente, hoje até estava vendo uma propaganda interessante que eu comentei com a minha esposa. Era uma propaganda agro do Dia da Mulher da TV Globo. Apareceu lá veterinárias, agrônomas, etc. e tal, só mulheres loiras. Quando começou a aparecer pessoas que faziam serviço mais subalterno dentro da agricultura, começou a aparecer afrodescendentes e pessoas
mestiças. Por quê? Nós ainda temos muito forte o racismo. E será que nós temos razão para ter esse racismo? Não deveríamos, porque na pergunta 7, agora vamos analisar a visão espírita. Na pergunta 799 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele é que faz com que os homens compreendam que onde se encontram os seus verdadeiros interesses, no caso do Espiritismo. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o futuro. Lei de causa e efeito. No presente, nós estamos preparando o futuro, abolindo os prejuízos de seita, casta, cores, e ensina aos homens a grande solidariedade que há de unir a todos como irmãos. Nós somos racistas. Será que nós pararmos para olhar nas nossas encarnações passadas, nós já não tivemos encarnados na raça negra? Com certeza andamos na África. Já estivemos encarnados na raça amarela, encarnamos na Ásia e tivemos também na raça vermelha entre os nossos índios aqui. Porque nós não fizemos toda a nossa encarnação só na raça branca, acreditando que nós somos superiores. Não. Todos nós somos iguais. Então, o que acontece? Nós temos que começar a colocar isso na nossa mente e começar a ver as pessoas de cor diferente da nossa, não importa que seja negra, vermelha ou amarela, não é o caso da raça negra, como pessoas iguais a nós. O sangue é o mesmo, o espírito é o mesmo, o corpo, por necessidade, nasceu numa cor diferente, como o sexo. Nós encarnamos tanto o homem quanto a mulher. Seguindo em frente, nossa última parte. Mercedes incentiva a Laura a perdoar Vinícius. A morte de Vinícius, interpretado por Flávio Torres, continua mexendo com Laura. Percebendo o trauma da amiga, Clara incentiva a mulher de Rafael a conversar com Mercedes, interpretado por Fernanda Montenegro, aliás, uma excelente interpretação. Eu não sou de ver novela, mas quando eu vejo um capítulo ou outro, eu gosto de ver a interpretação da Fernanda Montenegro. A vidente, então, sugerirá que Laura perdoe o padrasto. A cena foi ao ar na segunda-feira, dia 26. E em seguida, depois, ela coloca que o personagem da Fernanda Montenegro dá um passe dela. Vamos analisar essas três coisas a partir do prisma da doutrina espírita. Primeiro, a morte. Todos nós temos receio da morte, porque, infelizmente, nós temos pouco conhecimento do que tem além da vida. Nós achamos que a vida se resume isso aqui. Eu estou aqui no planeta e eu vou me agarrar com unhas e dentes para ficar aqui no planeta 200, 300, 400, 500 anos, que nem aquele personagem histórico, o Matusalém. E nós fazemos assim. Nós gastamos a vida toda para tentar ganhar dinheiro, que é para poder viver um pouco mais, e depois a gente gasta todo o dinheiro para tentar viver um pouco mais. E esquece que a verdadeira vida, onde é que é? É na parte espiritual. Tanto que Jesus, há 2000 anos atrás, já disse isso. Meu reino não é desse mundo. E eu já disse no início que nós não estamos aqui na Terra. Nós estamos aqui na Terra, mas nós somos da parte espiritual. A verdadeira vida, onde é que é? É lá no lado de lá. Mas por que nós temos o medo da morte? É simples. São duas explicações. A doutrina espírita nos diz que o medo da morte é colocado em nós para que a gente procure ficar aqui e aprender o máximo possível. E eu acrescento que nós temos o medo da morte porque nós temos medo de ficar frente a frente com a nossa consciência. Frente a frente com a nossa consciência, é que no momento da morte passa o filme de tudo que a gente fez durante a nossa vida. E aí naquele momento, quero assim, perdi uma vida toda. Eu prometi fazer isso de bom, fiz tudo o contrário, eu quero uma nova chance. Como a gente sabe que aqui na Terra tem
1/3 dos espíritos encarnados e 2/3 do lado de lá, é só fazer uma conta. Aqui tem quase 8 bilhões. 8 mais 16, 24. Qual é o lugar da fila que nós vamos estar? 23 bilhões, 999 milhões, 999 mil, 999 vai ser o nosso número de ticket para voltar. Então vamos aproveitar, já que nós estamos aqui, aproveitar para fazer o máximo de bem possível, é para diminuir o nosso número da fila. Porque o mundo está melhorando. A gente analisa desde a pré-história até hoje, nós já fomos mundo primitivo, nós já passamos para mundo de provas e ação, e agora estamos indo para a regeneração. No mundo da regeneração, vou encarnar aqueles que são melhores. Esse povinho que está aí, tipo PCC, PGC, os nossos políticos que estão na cadeia, a turma lá da Papuda, esse povo, ninguém vai ficar aqui. Vai tudo para um planeta primitivo que nem a Terra há uns 500, 600 mil anos atrás. Vamos perder internet, luz elétrica, água quente, forno de micro-ondas, McDonald's, o que mais que a gente tem de bom? Uma pizza napolitana. Quem está disposto a abrir mão disso aí pode continuar mantendo a vida que tinha. Mas quem quiser manter esses luxos, vai ter que procurar essa melhorar. Então, a morte vai fazer o quê? Vai nos levar de volta. Então, até chegar lá, hoje eu estava conversando do grupo de estudo que a maioria de nós vai vir até os 100 anos. Eu tenho mais ou menos uns 30 e poucos anos ainda para viver. Dá para fazer alguma coisa. Quem tem um pouco mais, dá para adquirir um pouco mais de bagagem para depois voltar aqui no nosso planeta. Então, depois da morte, perdão. Recomenda para ela perdoar. Pedro perguntou a Jesus quantas vezes perdoarei. E Jesus foi taxativo, porque Jesus não tinha conversa mole com ele. Ele dizia, e ponto final. Ele disse a Pedro, perdoarás não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes cada ofensa que te for feita. É ruim, né? Tem que perdoar. Mas, infelizmente, não tem outro caminho. E quando a gente perdoa, a gente se liberta daquele trauma, daquela pessoa que nos fez mal. Já pensou? Digamos que eu tenha dentro do meu planejamento encarnatório ser morto num acidente de trânsito provocado por alguém. Eu desencarno, fico com ódio de quem me levou para a parte espiritual. O que vai acontecer? Provavelmente você, o obsessor dele, eu vou ficar lá na espiritualidade dizendo, tu me matou, eu tinha trabalho para fazer, eu tinha mulher, eu tinha filho, eu tinha isso, tinha aquilo, aquele outro, que cortou minha vida, agora eu vou te atazanar pro resto da vida. E fica 20 anos ali preso no cara. Depois, quando esse cara chega na espiritualidade, nós vamos nos encontrar e vamos continuar juntos por quanto tempo? Até que venha uma outra oportunidade, não sei depois de quanto tempo, para que a gente possa vir junto, como irmão ou como parente, e aqueles irmãos que estão sempre brigando, que não se dão um com o outro. Vamos analisar o caso desses gêmeos siameses, que vêm grudados juntos, pelo corpo, pela cabeça, por aqui, por ali ou por lá. O que vocês acham que aquilo acontece? São espíritos inimigos, inimigos em vidas passadas, né? São espíritos que eram tão inimigos de vidas passadas que tiveram que vir juntos, usando o mesmo corpo para poder aprender a se amar. E essa na primeira eles ainda vêm juntos, depois vem como irmão, vem vindo. Quantas encarnações então? Não nos perdoem, minha gente. Não precisamos perdoar nem 70 vezes, 7 vezes cada qual. Conseguindo perdoar uma vez, já está bom. E olha, é difícil perdoar? Então vamos ter raiva, vamos começar não tendo raiva. Não querendo mal para aquela pessoa. Muitas vezes alguém nos prejudica e a gente diz da boca para fora, eu perdoo. Aí quando o cara cai e quebrou a perna, deita ali, a praga que eu derrubei pegou. É assim que nós fazemos. É difícil perdoar? Eu sei que é difícil perdoar.
dou também. Mas cada vez que eu vou ter um pensamento negativo, eu penso, ui, olha lá, ó, gente, sabe, tem que começar a praticar, e aí eu amenizo a situação. Depois do perdão, a nossa evidência tem algo que chama a atenção de todo mundo, que chama-se mediunidade. Ela é uma médium. Ontem eu já estava vendo. Eu acho que era. Deixa eu tentar aqui, eu não sou muito de novela, eu vi um pedacinho da novela ontem. Era aquela mulher racista que foi lá fazer uma consulta com ela, para saber o que ela podia fazer. A mediunidade é uma faculdade que todos nós temos, uns no grau maior, outros no grau menor, que é o quê? A capacidade de nós nos colocarmos em comunicação com os espíritos. Então, muitas vezes, nós não precisamos ir até um vidente, alguém, para tirar uma consulta. É só entrar em contato. Todos nós temos nosso espírito protetor. Cada um de nós tem espírito protetor. Não é alguém que nos leva no colo. É alguém que nos auxilia. Nós temos que caminhar. Ele muitas vezes, olha, não vai por aqui. Muitas vezes a nossa intuição nos diz, olha, não faz tal coisa que não vai dar certo. Vou fazer, não dá nada. E aí depois, quando acontece algo errado, minha consciência vai pro outro. Não era consciência, era o espírito protetor que estava ali dizendo, olha, não faz bobagem. Já fez bobagem igual essa encarnação. Não faz de novo. Não é fácil. Vem a lei do retorno. Tem que pagar. Então, a mediunidade, o que é? É quando nós nos comunicarmos com Deus, com os bons espíritos. Mas como é que eu faço? O método mais prático, através da oração. Através da oração, a gente entra em contato com Deus, entra em contato através da espiritualidade e muitas vezes vem a resposta. Não como a gente quer, mas de acordo com a nossa necessidade. E, finalmente, ela leva a neta para dar um passe. Todos vocês recebem o passe aqui no centro espírita. Algumas vezes, dependendo da necessidade, é um passe especial através dos médicos. Mas eu sempre digo, eu prefiro receber um passe direto dos espíritos, que a energia vem limpa, pura, do que receber através do médico, porque eles sabem o que nós precisamos. Só que o passe é uma ajuda para nós. Eu sempre digo que o passe é algo a mais que os espíritos nos dão, que nós temos que fazer a nossa parte. Nós não podemos ficar eternamente dependentes da energia dos bons espíritos. Quando nós temos condições de captar boas energias. E olha, nós que moramos aqui na praia, segundo os espíritos, nós estamos num local com uma vantagem superior a outros locais, porque aqui a energia está pura, está melhor. Tanto que quem precisa dormir, muitas vezes chega na praia, não precisa nem tomar Rivotril para dormir. O barulho das ondas do mar é o melhor sonífero que tem, porque, claro, estamos cercados de boas energias. Então, era esta uma rápida análise dos capítulos da novela, para que a gente possa compreender que o Espiritismo consegue nos explicar todos os acontecimentos da nossa vida. É claro que nós precisamos ter o conhecimento, e o conhecimento se adquire a partir de quê? A partir do momento que a gente começa a estudar a doutrina, conhecer a doutrina, pode ser no centro espírita, pode ser através dos livros, não importa. O importante é que a gente vá em busca desse conhecimento, e esse conhecimento vai fazer o quê? Vai nos pavimentar a estrada com destino à felicidade. Que a paz envolva a todos. Depois dessa explanação, aprendemos um pouco mais sobre a doutrina. Neste momento, então, vamos praticar nossa caridade para com nós. Vamos elevar nosso pensamento aos presídios, aos hospitais, onde tantas pessoas necessitam de orações, pessoas que não acreditam mais em Deus, que estão desenganadas, que a doença é apenas algo para que a gente aprenda que aqui nós estamos apenas por um tempo. Vamos também levar nosso pensamento
essas pessoas que estão nas ruas, que muitas vezes vão à nossa casa, às vezes até na madrugada, pedir 5 real, 10 real, não sabem que é pelo vício. Que essas pessoas sejam iluminadas pelo Divino Mestre, que eles consigam um dia aprender que é melhor nessa encarnação eles conseguirem conviver longe dos vícios. Vamos também, neste momento, elevar o nosso pensamento para outros países que estão em guerras, que eles consigam entender que Cristo veio nos mostrar a verdadeira paz. Vamos pedir pela nossa família, pelos nossos vizinhos, pelo nosso trabalho, que eles sejam abençoados, todos, que a espiritualidade amiga vá até eles. E neste momento, então, cada um de nós se sente da melhor maneira possível. E neste momento, a gente vai iniciar o nosso passe. Cada um de nós, neste momento, vai ter o Espírito do nosso lado, nos dando, nos proporcionando boas energias. Vamos pensar em Deus, vamos pensar neste momento em coisas boas. Vamos lembrar neste momento, visualizar uma árvore. Esta árvore está cheia de folhas secas. E de repente, sopra o vento e aquelas folhas caem. Vamos lembrar que essas folhas que estão caindo são todas as coisas negativas dentro de nós que a espiritualidade está tirando. E quando caem essas folhas no chão, vem uma vibração nova de energia. E essa vibração vai fazer-nos florescer, dar-nos bons frutos e boas sombras a todos que passar por nós. Vamos elevar o nosso pensamento e sentir a força dessa energia. E assim, mentalmente, a gente vai pedir: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todos os males, que assim seja. E agora, neste momento, vou virar água lá. Mas antes disso, a gente vai falar um pouquinho que estamos iniciando o grupo sistemático da doutrina, um novo grupo. Quem tem vontade de conhecer um pouco mais, aprender um pouco mais sobre a doutrina, participe com a gente agora, para que não chegue lá no meio do ano querendo entrar. Este é o momento da gente ingressar no novo grupo de estudo. É às 5 horas, todos os sábados, e a Verinha é a nova professora que vai ajudar essas pessoas. Tá? Então, todos tenham uma boa noite, com muita paz.